Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser um vídeo lendo por 24 horas como o Namjoon do BTS. O Namjoon várias vezes já indicou e falou sobre livros aqui na internet. Eu consegui uma lista dos livros que ele já leu. Foi bem difícil porque a gente já leu muitos livros em comum, mas o primeiro livro que eu escolhi para começar esse 24 horas feita de uma colinha se chama Kim Joo-young, nascida em 1982. Eu já ouvi falar desse livro, se eu não me engano ele é um best-seller, muito famoso. Eu nunca li, então eu acho que vai ser uma leitura interessante. Nas resenhas eu vi muita gente falando que era uma leitura necessária, que abordava temas importantes. Então eu acho que é algo que eu vou gostar. E é isso. Terminei a leitura, gente. Eu acho que deu 2 horas de leitura. Eu li enquanto eu tava na espera do dentista. Consegui ler todo ele. E pra ver a demora, né? Mas enfim. O livro é muito bom. Eu gostei bastante. É uma leitura essencial. Assim, eu fiquei muito... Não sei se a palavra seria chocada, mas basicamente, mesmo que ela seja uma sul-coreana na Coreia, com né, uma cultura diferente, com tudo diferente, a realidade da mulher não muda, né? Então, todas as coisas que ela passou como mulher na Coreia do Sul, nós mulheres brasileiras também sofremos, o que é muito triste. Mas assim, gostei muito, é uma leitura essencial, eu recomendo para todo mundo. É um livro bem curtinho, é um livro com uma leitura bem fluida, é muito tranquilo de ler, então eu recomendo bastante. Eu dei 5 estrelas para ele e é isso. E a próxima leitura vai ser A Vegetariana, da Han Hank. Não sei como é que pronuncia o nome. Também é um livro sul-coreano, né? Um livro sul-coreano, então é de se esperar. Pelo que eu vi ali na sinopse, é um livro de romance. Tô numa vibe mais querendo ler uns romances, então eu acho que eu vou gostar. Ele também é um livro mais curtinho, acho que ele tem 150 páginas. E é isso, eu acho que depois, no terceiro livro, né, vou botar um mais longo, porque senão eu vou ler uns 20 livros, né, se for lendo assim, de 2 em 2 horinhas. E é isso, então o próximo livro é A Vegetariana. É um livro também que eu tô querendo ler há bastante tempo. Simplesmente pelo fato de que eu sou vegetariana, e o título, por muito tempo, toda vez que eu vi esse título, eu achava que era um livro sobre vegetarianismo. Mas não é. Então, gente, terminei de ler A Vegetariana. E assim como o outro demorou 2 horas, já vamos começar, que não tinha nada a ver com o que eu esperava. Inclusive, né, no take anterior eu falei que era um romance. Mas definitivamente não é um romance, mas na descrição tá que é um romance. Mas não é. Assim, gente, posso categorizar como um dos livros mais bizarros que eu já li, porque acontece cada coisa absurda e chocante. Depois que eu terminei de ler e eu fui direto no Scooby da minha nota, eu lembro que eu coloquei... Se tinha um ponto o livro, eu não entendi. Só parece um livro bizarro, escrito por uma mente perversa. Eu ainda coloquei isso e eu passei todo o livro só pensando que tinha sido um homem que escreveu, por algum motivo. Porque eram coisas que só um homem poderia escrever. Mas não, a escritora é uma mulher. O livro não recomendo para quem tem estômago, não tem estômago, não tem sangue frio, porque é um livro muito pesado. Eu não esperava, eu já no início quase parei de ler ele, porque uma das cenas das primeiras páginas, das 10, 15 páginas, é uma cena de maus tratos a um cachorro, e pra mim ali eu não dava, eu já falei, não vou mais ler. Mas eu sou uma pessoa que dificilmente desisto de ler um livro. Acho que até hoje nunca parei de ler um livro. Então eu falei, não, vou continuar, pode ser que melhore. Se tiver outra cena assim, não vou ler. A cena não tinha muito contexto, também não foi nada que mudou a história. E foi isso, eu acho que o ponto, depois que eu parei pra refletir, fiquei pensando, o ponto é que eu acho que o ponto dele é isso mesmo, é te dar esse sentimento de raiva, de tristeza, de angústia, de incapacidade, porque tu lê ali cenas absurdas e tu não tem o que fazer.
Inclusive, todas as cenas, por mais absurdas que seja, provavelmente acontecem. Então, eu acho que o ponto do livro é isso, é fazer você refletir da maneira mais nua e crua. Então, talvez eu mudaria a minha nota no Scooby, eu mudaria talvez um 3,5, um 4. E é isso. E a próxima leitura, gente, vai ser Damian. Eu sei que é um clássico, eu há muito tempo queria ler ele, tá inclusive na minha lista de desejos na Amazon. Então, falei, né, como esses dois livros foram livros curtos e não agregaram tantas horas, né, foram só 4 horas, ainda falta 20. Eu falei, vou pegar agora um livro mais comprido, se eu não me engano ele tem 700, 800 páginas, então eu acho que ele talvez eu demore umas 6, 7 horas, né. Então a próxima leitura vai ser Damian. Então, gente, terminei de ler Damian. Se eu não me engano, deu por volta de 3 horas de leitura. Por que demorou mais que os outros livros? Eu acredito que seja porque é um livro bem complexo e com uma língua muito formal, né? Se eu não me engano, ele é de 1919. Então, ele tem um português ali bem formal, aquele português, sabe? Vocês sabem. Então, muitas vezes eu tive que voltar a reler porque eu não tinha entendido nada. Mas assim, é um livro bom. Eu acho que eu dei 4 estrelas no Scooby. Só que é um livro complexo. Inclusive, eu até agora não sei se eu entendi. É um livro que fala bastante sobre religiões. Mas o que pra mim trata o livro é mais sobre tentar achar um propósito de vida. Só que naquela época. Então, naquela época onde a religião era o centro de tudo, o propósito da vida, eu acredito que o livro é basicamente sobre isso. Que ele se mostra ali, ele procurava um propósito da vida dele diante daquilo. O Damian, que não é o personagem principal, uma das coisas que eu notei é que parece que ele não faz parte da história. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu falava, nossa, parece que esse personagem tá vindo do futuro. E parece que ele vai flutuando no livro, ele, sei lá, é esquisito explicar. Mas parece que ele não é do livro, parece que ele não é um personagem do livro. Eu acredito que o propósito realmente seja isso, ter essa captação. Mas é um livro bom, como eu falei, é um clássico, tem uma língua mais formal, então assim, talvez seja uma leitura mais cansativa, é um livro complexo, mas é bom, vale a leitura. O final também não entendi muita coisa, mas eu achei já questões da minha própria inteligência. Mas enfim, é isso, e pro próximo livro. E o próximo livro, gente, vai ser O Apanhador de Centeio, né? O livro que eu confundi com o anterior. Vai ser ele. Ele sim tem uma leitura mais longa. Eu acho, espero. Ele também é um clássico, espero que seja um pouquinho mais tranquilo a leitura, sabe? Que não seja tão cansativo. Mas é isso. O próximo livro vai ser O Apanhador de Centeio. Terminei de ler o livro, gente. Inclusive, eu falei anteriormente o nome dele errado. É O Apanhador no Campo de Centeio e não do Campo de Centeio. Mas enfim, gente, o livro me surpreendeu. Foi um livro muito bom. Eu dei 5 estrelas pra ele. Foi uma leitura bem fluida. É um livro que não acontece assim coisas surpreendentes ou tem alguma coisa ali misteriosa ou algum plot. É realmente um livro que fala do cotidiano, principalmente sobre o luto de um adolescente. Inclusive, o livro acontece todo, gente, em 24 horas. Então são 300 páginas de 24 horas da vida do personagem principal. E, inclusive, nessas 24 horas ele faz tanta coisa que eu, desde o começo do livro, achava que o plot do final do livro seria que tudo era um sonho. Mas não foi, não tinha nada a ver. Eu gostei muito, 5 estrelas. Com certeza, de todos os livros que eu li desse desafio até agora, esse foi um dos meus favoritos. Eu gostei bastante, como eu disse, ele fala sobre o luto na adolescência, fala sobre os problemas ali que um adolescente enfrenta. E naquela época já, né? O livro, se eu não me engano, é de 1950, por aí. Um livro muito bom, gostei bastante, recomendo. A leitura é tranquila, mesmo que não tenha grandes coisas. E é isso, gente. Um livro muito bom. Ah, e quase que eu esqueço de falar o tempo que eu demorei. Foi uma leitura fluida, mas demorou um pouco. A última leitura tinha sido 8 horas, tinha concluído. Essa foi até 11 e pouco, se eu não me engano. Então eu demorei 3, 4 horas para conseguir terminar de ler este livro.
E o próximo livro, gente, do desafio vai ser um livro chamado 1Q84. Não sei como se pronuncia esse livro. Eu sei que o escritor dele é um escritor japonês bem renomado, então, assim, eu acho que vai ser uma leitura tranquila. Esse livro, pelo que eu vi, ele tem uma sequência de outros 2 livros, então são 3 livros no total. E aí, se eu gostar da leitura, vai ser os 3 continuando a leitura. É isso. Então, gente, terminei de ler o livro. O livro tinha por volta de 700 e poucas páginas, o que me fez demorar para ler ele bastante. Inclusive, a leitura foi bem, como é que eu posso dizer, arrastada, sabe? Foi um livro que me deu uma preguicinha de ler, sendo bem sincera. Enfim, eu demorei de 11 a 12 horas para conseguir ler ele. Então, foi de 12 e 13 horas para 22 horas e pouco. E é isso. A minha opinião sobre o livro, como eu coloquei na minha resenha do Scoob e do Goodreads, eu fiquei muito dividida em relação a esse livro. Eu achei ele um livro bom, mas, assim, como eu falei, a leitura foi muito, sabe, dá uma preguiça de ler. Mesmo que eu ficasse curiosa com o enredo do livro, eu ficava com preguiça. Cenas muito desnecessárias, não agregaram nada na história, principalmente cenas hot, que eu tenho um problema com o autor japonês. Japonês não, né? Asiático em geral. E todo livro de asiático, homem, autor que eu leio é assim. Mas enfim, o livro em geral é bom. Como eu falei antes, tem 3 volumes, mas como eu disse, tão desgastante que foi, não me deu vontade de ler os outros volumes, então eu baixei só por isso. E assim, gente, é um livro bom, mas é um livro assim que você tem que ler, você tiver muita vontade de ler, porque dá uma preguicinha. Caminho barulhento, caralho. Enfim. Mas assim, eu dei 3 estrelas pra ele. Aí os outros volumes eu fiquei um pouco curiosa pra saber o enredo. Só vi o resumo. E é isso. Mas assim, foi uma leitura boa até. Mas assim, demorou demais, desgastante. Então acho que assim, tem mais pontos negativos do que positivos. E aí, gente, pro próximo livro, né, sobrou aí 1h30 menos. Como eu olhei na lista, não tem nenhum livro que teria ali 100 páginas, 200 páginas, que daria pra mim ler nesse tempo, né? Então, assim, eu fui atrás pra ver se o Namjoon já tinha lido algum mangá. E descobri que ele já leu One Piece. E aí tem também a questão que eu estou lendo One Piece. E só que aí eu já tô no volume... Já tô em alguns volumes. Então, para essa resto dessas 1h30 minutos, vou ler One Piece. Provavelmente eu terminei de ler no 7º e 8º volume. Então vai ser tipo o 9º e o 10º. Eu acho que é isso. Eu acho que eu demoro uns 30, 40 minutos pra ler o mangá. Então, pra essas horinhas ficaram de sobra. Então, gente, terminei de ler os livros. Eu li 2 livros, que foram o volume 8 e o volume 9, se eu não me engano. Deu bem certinho o tempo, eu demorei 40 minutos ali pra ler cada um. Então deu bem certinho o tempo, passou acho que 1 minuto, 2 minutinhos só. E One Piece é muito bom, eu tô gostando muito. Quero tentar ver se eu consigo ler todos esse ano, mas não sei se vou. Mas muito bom, eu gostei, gente, muito desse desafio. Foi uma experiência muito legal, eu saí bastante da minha zona de conforto, li livros que possivelmente fora desse desafio eu nem iria ler. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, me sigam, curtam, comentem se vocês gostaram. Um beijo.